Quando você está numa mesa de RPG, presencial ou virtual, você já se pegou fazendo a pergunta: como é o fluxo do nosso jogar? Qual é o impacto da mecânica central nisso, né? Então, para ilustrar esse tipo de reflexão, eu vou pegar aqui o ladrão com embaixo uma lista das perícias de ladrão no D&D clássico, baseado em porcentagem. E se a gente fizer a reflexão, o primeiro gatilho que vem na nossa cabeça quando alguém, um ladino, tenta destrancar uma porta é pensar na ideia de abrir portas, né? O destrancar portas. E essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Vou fazer um teste para destrancar essa fechadura, que é baseada em porcentagem. E muita gente entende que isso gera uma confusão. É muito confuso, porque no D&D clássico você gera as porcentagens, as habilidades de ladrão, as perícias do ladrão baseado em porcentagem. Mas tem outras regras, como moral, reação, que é 2d6. Mas o ataque ou salvaguarda é d20. E essa confusão toda não é tão legal. Então uma das soluções que se pensa, que começou no D&D terceira edição, é a ideia de organizar tudo em cima do teste de atributo. E o teste de atributo se transforma então, a partir do D&D terceira edição, na sua mecânica central. E o que eu falo para o D&D terceira edição vale para outros sistemas que usam mecânica central. Tem sistema que usa lance 2d6 contra uma dificuldade, normalmente de 7 a 9, é um sucesso parcial que traz uma consequência. Tem sistema que é um pool de dados. Então tem outros sistemas que organizam o jogo em cima de uma mecânica central. No caso do D&D, terceira, quarta e quinta edição, é em cima de um teste de atributo. Mas quando a gente olha para a raiz do problema, né, quando a gente olha para o problema, na verdade, e eu trouxe aqui para ilustrar uma árvore, que eu não sei de onde eu tirei essa arte, eu me lembro de uma expressão que eu acho super legal, que fala assim: tem gente que passa a vida inteira travando uma inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a nossa resenha é sobre teste de atributo e a gente vai transbordar isso para discussão em cima da mecânica central em geral, né? Como é o fluxo do nosso jogar? O que é que pauta o nosso jogo? Um jogo que é sustentado em cima de um teste de atributo ou de uma mecânica central normalmente é pautado pela sorte, que tem a ver com chance. Você vai rolar um dado, tem uma chance de sucesso, essa chance leva à probabilidade e diretamente a pessoa vai começar a pensar no sistema, né? Como eu posso trabalhar com melhores probabilidades para aumentar a minha chance de sucesso? Isso leva a um termo do inglês que é o System Mastery, que é dominar o sistema, ser mestre do sistema. Então, para a gente explorar isso, resgatando o exemplo de uma porta trancada, se a gente tem 3 personagens, quem vai tentar destrancar a porta é aquele que tem a maior chance. Então a gente tem até aqui na arte, né, o Tiferino abrindo ali o caminho e falando: vai lá, minha filha, abre essa porta. Porque a elfa ali é a que tem a melhor probabilidade, ela é uma ladina ou é perita nisso, ela tem a maior bônus, a maior chance de sucesso, e ela que vai tentar. E se a gente usar outros exemplos numa negociação calorosa, por exemplo, quem vai tentar intimidar o anão nesse caso? É o personagem que tem maior carisma. Então ali, aquela personagem que tem carisma alto, que tem intimidação alta, é quem vai tentar tomar essa abordagem, porque o jogo vai ser definido por um lance de dado, que normalmente é um dado contra uma dificuldade, e se tudo no jogo é pautado por um lance de dado contra uma dificuldade, quem tenta normalmente é quem tem o maior bônus. Então, se a gente estiver trabalhando num jogo de exploração, navegando por terras selvagens, terras desconhecidas, compreendendo os ermos, quem que vai guiar? É quem é perito em sobrevivência, quem é melhor nisso na perícia. Então o jogar vai levando para esse lado de olhar para a ficha e saber construir uma boa ficha em cima daquela proposta de jogo. Se o jogo é sobre um hex crawling, né, navegando pelos ermos, e isso é pautado
pela sobrevivência, por testes de perícia, então quem está jogando vai pensar o quê? Olha, eu preciso ter sobrevivência alta, eu preciso ter sabedoria alta, vou organizar minha ficha, de repente eu vou pegar uma magia que me ajude nisso, um guidance, para me dar bônus no teste. De repente eu vou pegar uma magia, o mago pensa o quê? Eu vou pegar uma magia que me ajude a localizar coisas. Eu vou pegar uma magia que me transforme, que deixe o nosso acampamento de forma pacífica. E o pensar vai sempre em cima do sistema e da mecânica. Então isso leva, em alguns casos, né, a memes clássicos como esse que eu trouxe aqui, eu vou traduzir, que seria o quê? Um ladino épico acabou de matar um dragão, e aí ele tá voltando na dungeon e pergunta, eu vejo alguma armadilha? Aí ele faz um teste de atributo, né, um teste de percepção, tira um no dado, fala, parece seguro. Mas ele tá de cara pra armadilha, tem um fosso na frente dele cheio de espinho e ele não viu. Por quê? Por que que tem esse tipo de meme? Porque a interação ela é muito mais forte com a mecânica do que com a ficção. O mais comum, embora não seja a regra, é você começar a pensar o tempo todo pela mecânica. Ter percepção alta, ter vantagem na percepção, alguma habilidade que me dê bônus nesse teste. Por quê? Porque você pensa o tempo todo em rolar um dado contra um número. Uma armadilha passa a ser isso. Rola um dado contra um número, né? E aí você começa a pensar e interagir muito mais fortemente com a mecânica. E qual é a solução, né? Então vamos voltar naquele começo lá do nosso exemplo, em que o ladino ali, o anão, estava tentando destrancar uma fechadura. A gente já sabe que aquelas porcentagens clássicas do ladrão são um problema, ficar testando porcentagem também é chance do mesmo jeito, e a solução em cima do teste de atributo, para nós aqui discutindo, não é uma boa abordagem. E aí? Porque é uma solução em cima de teste, porque vai virar chance do mesmo jeito, acaba sendo uma jogada de sorte, e quem vai jogar bem vai tentar buscar melhorar esse bônus, né? Como que eu posso ajudar a resolver isso, tirando esse efeito gravitacional que é o teste de atributo como mecânica central, ou pautando o jogo? Como arbitrar? Essa é a primeira pergunta. Como arbitrar um jogo sem o teste de atributo? E a primeira pergunta que eu me fiz, né, e que a gente pode refletir é: será que o tempo todo a nossa avaliação precisa ser em cima de chance? O tempo todo tem que ser em cima de probabilidade? É isso que vai ditar o meu jogo? Se a gente então está de frente para uma porta, a única chance é probabilidade, é uma chance, faz um teste para ver se você arromba ou se você destranca a porta. E aí você começa a pensar em outras alternativas. Às vezes o que está em custo, o que está em xeque ali é o tempo. E uma pessoa que sabe destrancar aquela porta, um aventureiro que tem ferramentas, ele de repente ajoelha ali na frente, começa a trabalhar para destrancar aquela porta e em um turno ele destranca uma porta padrão, por exemplo, no chassi do D&D 0 é uma das alternativas. E aí o que está em jogo não é uma chance no dado, é o tempo. Você precisa da ferramenta, que é o equipamento, e precisa do tempo, que é um turno, para destrancar essa porta. Uma alternativa é você abrir mão do tempo em troca de um recurso, né? Abrir mão do tempo, não, você abrir mão de um recurso em troca do tempo. Por exemplo, se você tem um frasquinho de ácido na sua mochila, você vai lá e joga o ácido na fechadura para tentar corroer ela, é uma ideia diferente. E isso pode ser avaliado que você consegue arrebentar aquela fechadura, mas você abre mão do seu frasco de ácido. Um mago que tem uma magia, um knock, né, o arrombar, por exemplo, ele pode fazer um feitiço e ele vai arrombar a porta, vai abrir mão do recurso, mas não vai gastar tempo. É uma decisão. Outras alternativas é você abrir mão da sua furtividade. Se você tentar arrombar essa porta, usar um pé de cabra, por exemplo, para arrebentar a porta, você não vai gastar tanto tempo assim, mas você vai fazer barulho. E esse barulho pode revelar, acionar automaticamente ou com grande chance criaturas que estejam em volta, né? Um barulho numa porta dentro de uma masmorra silenciosa pode ser muito perigoso. Então você, nessa hora, você já tem ali 3 decisões diferentes. É um tempo, é o recurso ou é a furtividade. E em adicional ainda você vai pensar, essa porta pode me ser útil. Porque se eu destranco ela, eu posso entrar e trancar do outro lado. E a gente tem uma barreira entre nós e as nossas costas, que é a porta. Mas se eu jogar um ácido ali e corroer a porta, eu não consigo mais trancar ela. Se eu arrombar, também não. Então é em cima desse jogar que você começa a dar a decisão
para quem está jogando. E se você fizer a pergunta, né, qual é a relevância disso? É que o fluxo do seu jogo, né, o jogo passa a fluir a partir da decisão, e a decisão tem impacto. Não é mais chance. Arromba aí, faz um teste, você falha e você não sabe nem o que vai acontecer como consequência, e o tempo todo é uma decisão em cima de chance, em cima de probabilidade. Agora não, você muda a cabeça e começa a pensar, olha, eu posso abrir mão do tempo, eu posso abrir mão do recurso, eu posso abrir mão do barulho. E você começa a ampliar isso para várias outras situações. Uma muito comum que já me perguntaram algumas vezes, já vi em discussões, né, é falar assim, beleza, vamos transbordar isso. E se eu quiser saltar de uma beirada do penhasco para outra? Como que eu vou fazer isso se eu não uso o teste de atributo? E muita gente fala, faz uma chance em 6. Cada um dá uma ideia. Mas se o tempo todo é em cima de chance, faz uma chance em 6, 2 chances em 6 mais força. Virou um teste de atributo igual, né? Só que maquiado ali por chance em 6. E a ideia é você abrir mais a mente para, na verdade, julgar decisão. A pessoa tomar uma decisão e assumir riscos ou consequências em cima da sua decisão. Isso é muito legal. E isso abre o espaço para você pensar em cada situação do jogo, como arbitrar, e como não tem o efeito gravitacional da mecânica central, isso vai abrir na sua mente para você ir treinando e pensando e refletindo e amadurecendo o tempo todo, né? Isso também é player skill de quem está jogando e de quem está mestrando, para ir desenvolvendo e amadurecendo o seu jogo do seu jeito. Então, nesse caso do salto, a gente pode pensar assim, olha, se o meu jogo é um jogo em que o XP vem do tesouro, por quê? Porque o tesouro é uma forma de eu abstrair um julgamento de exploração. Personagens são arqueólogos, eles estão trabalhando na arqueologia da coisa, estão buscando moeda, mas estão buscando papiros antigos, uma estátua, conhecimento de outras civilizações. O jogo pode ser sobre isso. De certa forma, você tem a carga correlacionada ao movimento. E você pode transbordar isso para um tipo de salto, né? E aí você pode propor, nesse caso, a ideia de qual é a decisão que importa se alguém quer saltar de um lado ao outro no penhasco. E aí você pode pensar, bom, se equipamento é importante, se tesouro é importante, a gestão de recursos, ração, se eu vou usar ou não uma armadura, se isso tudo faz diferença no jogo, isso é uma coisa que eu posso colocar em xeque na hora de julgar. E aí você pode propor uma arbitragem, né, que vem do ruling. Eu quero propor uma coisa. O ruling, para mim, tem muito a ver com isso. É você abrir uma possibilidade de julgar algo e negociar na mesa. Então você pode usar sistemas híbridos de chance, mas em que a decisão de quem está jogando faz diferença. Por exemplo, você pode falar, olha, na sobrecarga 1 até 400 CN é sucesso automático. Mas na sobrecarga 2, se você tiver até 600, né, 400 a 600, você tem uma chance de falha pequena, em torno de 17%, né? Uma chance em 6. Mas pode ser que você caia. Na sobrecarga 3, se você estiver carregando em armadura, escudo e tiver lá até 800 CN, a chance de cair é maior, 2 em 6. E na sobrecarga 4, se tiver pesadão aí tentar pular, é 50% de chance de cair, 3 em 6. E isso, o ruling é negociável. A pessoa pode falar assim, olha, mas a força não faz diferença? Pô, eu sou um cara forte, eu consigo saltar carregando essa mochila e esse saco de ouro, né? Será que o risco é o mesmo? E nessa negociação vocês chegam num consenso, né? A ideia é chegar em consenso. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, quem tiver força 13, a gente vai descer uma escala. 13 ou mais, o sucesso é no 1 e no 2. A chance de falha de 1 em 6 no 3 e 2 em 6 no 4. Ainda é chance, mas a pessoa já vai tomar a decisão. Beleza, eu vou largar minha mochila para trás para passar, para conseguir saltar de boa. Vou largar o meu saco de ouro ou vou tentar pular com os dois e se der azar, der azar. De qualquer forma, a decisão da pessoa já tem um impacto. Você colocou em xeque, essa decisão tem um peso no sucesso e na falha. E é aí que está o brilho do jogo, né?
E eu penso muito por aí. O coringa do baralho é transcender um jogar definido simplesmente por teste de atributo, por mecânica central ou por chance, onde a interação vai ser o tempo todo com a ficha, né? Ou em muitos casos com a mecânica, e muitas vezes fora da mesa. A interação ainda é muito. O jogo é muito importante fora da mesa. Construir uma boa ficha. E eu acho que a gente tem que trabalhar para transcender isso. É nesse tipo de coisa que eu venho amadurecendo e tentando melhorar cada vez mais o meu jogo, cada vez mais o nosso jogo e trocar esse XP com vocês. E é isso, né? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e comente, porque acima de tudo o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.